Quantas decisões da sua vida você tomou com medo do que os outros iam pensar? Talvez você tenha escolhido uma profissão que não era o seu verdadeiro chamado. Talvez permaneceu em um relacionamento apenas para não decepcionar a família. Ou talvez tenha silenciado sua própria voz porque o eco das opiniões alheias parecia ensurdecedor demais. Vivemos como atores em um palco lotado, representando papéis que não escolhemos, usando máscaras que não nos pertencem. E cada gesto, cada palavra, cada escolha é medida por aplausos ou vaias invisíveis. É como se existissem fios puxando nossos movimentos, como se fôssemos marionetes dançando ao som da aprovação externa. Os estoicos chamavam isso de escravidão emocional. Viver dominado por aquilo que não controlamos. Não são correntes visíveis. Não há grades de ferro. A prisão está na mente, construída pelo medo de não ser aceito, pelo terror de não caber nos moldes da sociedade. Imagine um homem parado diante de um espelho. Mas, em vez do próprio reflexo, o que vê são dezenas de rostos o observando, cada rosto com uma opinião, um julgamento, um veredito. Ele não enxerga mais a si mesmo. Apenas os olhares que o aprisionam. É essa prisão invisível que sufoca nossos sonhos, que rouba nossa coragem, que distorce nossa essência. E o mais cruel é que muitas vezes acreditamos que essa prisão é natural. Aceitamos as correntes como se fossem parte da vida. Mas não são. Marco Aurélio, em suas meditações, lembrava: se você se angustia pelo que os outros pensam, é porque ainda não encontrou a liberdade de ser inteiro em si mesmo. A grande questão é: até quando você vai viver como refém da opinião alheia? Hoje, neste vídeo, vamos atravessar juntos essa prisão mental. Vamos aprender a cortar os fios invisíveis que nos manipulam. E no silêncio que surge quando deixamos de viver para os outros, reencontraremos algo que já estava dentro de nós o tempo todo: a serenidade de viver de acordo com nossa própria essência. Este é o primeiro passo. Reconhecer que você está preso. O próximo será descobrir como, pouco a pouco, quebrar as correntes. Agora vamos avançar. O peso das máscaras sociais será a nossa primeira lição. Capítulo 1. O peso das máscaras sociais. Desde cedo aprendemos a vestir máscaras. A máscara do filho obediente, do aluno exemplar, do profissional impecável, do amigo sempre disponível. Cada uma moldada pelas expectativas dos outros. E pouco a pouco, passamos a acreditar que somos essas máscaras, até esquecermos o rosto que existe por trás delas. Mas viver de fachada tem um custo silencioso: o cansaço de sustentar personagens que não nos pertencem. É como carregar uma armadura pesada todos os dias. Protege do julgamento, mas também nos impede de respirar. Epicteto, o escravo que se tornou filósofo, nos deixou um aviso direto: se você quer ser livre, não deseje nada que dependa dos outros. Mas o que fazemos? Desejamos aceitação, reconhecimento, aplausos. Queremos caber em moldes que nunca foram feitos para nós. E sem perceber, abrimos mão da liberdade que já era nossa. Imagine uma cena. Uma pessoa diante de um armário cheio de máscaras. Ela não tem escolha senão trocar de rosto a cada situação. Com a família, veste uma. No trabalho, outra. Entre amigos, uma terceira. E quando à noite, finalmente tira todas, descobre que já não sabe mais quem realmente é. Essa é a dor das máscaras sociais. A perda gradual da identidade. Um roubo invisível daquilo que temos de mais sagrado, nossa essência. Mas existe um caminho de retorno. E ele começa pela consciência. Hoje, eu te proponho um exercício simples, mas poderoso. Observe, em algum momento do seu dia, quando você se pegou agindo apenas para agradar. Pode ser sorrir de algo que não achou engraçado. Pode ser dizer sim, quando no fundo queria dizer não. Pode ser vestir uma roupa ou expressar uma opinião, apenas para caber no olhar alheio. Anote isso em um diário. Esse registro é como um espelho sem filtros. Ali, você verá claramente quando deixou de ser você para ser o que esperavam que fosse.
E não se engane. Não se trata de rejeitar toda forma de convivência social, mas de resgatar, dentro de si, a coragem de existir sem precisar constantemente provar o seu valor. No próximo passo, veremos o que acontece quando essa busca por aprovação se torna insaciável, quando a plateia nunca se satisfaz e a nossa vida vira um espetáculo sem fim. Capítulo 2. A plateia insaciável. Vivemos em uma era em que o palco nunca se apaga. As redes sociais transformaram cada instante em uma vitrine. No trabalho, somos pressionados a entregar mais do que conseguimos. Na família, a cobrança por corresponder às expectativas nunca cessa. E sem perceber, nossa vida se torna uma performance contínua diante de uma plateia que nunca está satisfeita. É como tentar encher um copo furado. Você derrama água, corre, se esforça, busca reconhecimento, mas o copo nunca permanece cheio. Quanto mais aplausos você recebe, mais vazio se sente. Porque essa sede não nasce de fora. Nasce do vazio interno que nunca foi enfrentado. Os estoicos já alertavam: viver em função da validação externa é condenar-se à frustração, pois tudo que depende dos outros escapa ao nosso controle. A cada curtida, a cada elogio, a cada aplauso, estamos apenas alimentando uma fome que não pode ser saciada. E a plateia, insaciável, pede sempre mais. Imagine um artista que, exausto, continua cantando para um público que nunca o aplaude de verdade. A cada música, espera reconhecimento. Mas a multidão apenas pede outra, e outra, e outra. No fim, ele desce do palco vazio, consumido por dentro. Talvez você também tenha sentido isso. A sensação de que, por mais que faça, nunca é suficiente. No trabalho, quando se esforça além do limite e ainda assim é criticado. Na vida social, quando expõe sua vida online em busca de atenção e depois sente o vazio retornando. Na família, quando dá tudo de si, mas não recebe o reconhecimento que espera. É nesse ponto que o estoicismo nos convida a uma prática transformadora. Antes de postar algo, antes de falar, antes de mostrar uma conquista, pergunte a si mesmo: se ninguém visse isso, ainda valeria a pena para mim? Essa pergunta simples corta o fio invisível da dependência do aplauso. Ela devolve a você o poder de escolher pelo valor real das coisas, não pelo espetáculo que elas produzem. E quando você começa a agir assim, descobre algo surpreendente. O silêncio pode ser mais poderoso do que a aprovação ruidosa da multidão. No próximo capítulo, vamos enfrentar um dos maiores medos que sustentam essa busca por reconhecimento: o medo de ser julgado, mal interpretado, criticado. E como a coragem de atravessar esse medo pode libertar sua alma. Capítulo 3. A coragem de ser mal interpretado. Poucas coisas paralisam tanto quanto o medo do julgamento. Quantas vezes você deixou de dizer o que pensava por receio de ser criticado? Quantas vezes silenciou sua verdade para não desagradar alguém? Esse medo, invisível, nos faz encolher diante da vida. Mas há uma verdade incômoda. Você será mal interpretado, não importa o que faça. Você pode ser bondoso e será acusado de fraqueza. Você pode ser firme e será chamado de arrogante. Você pode escolher o silêncio e ainda assim será julgado como indiferente. Marco Aurélio escreveu em suas meditações que as pessoas não enxergam a realidade como ela é, mas através de suas próprias lentes, moldadas por dores, crenças e ilusões. Se alguém distorce suas ações, não é sobre você. É sobre a lente pela qual ela enxerga o mundo. Imagine uma multidão observando você através de vidros distorcidos. Cada vidro altera sua imagem de forma diferente. Um aumenta, outro achata, outro deforma completamente. Nenhum deles mostra quem você realmente é. É assim que funciona o olhar dos outros. Reflexos distorcidos, nunca a verdade. O exercício estoico é aprender a suportar isso sem se desesperar. Aceitar que ser mal interpretado faz parte da condição humana. Hoje, proponho a você um desafio. Na próxima vez que receber uma crítica, não rebata. Não se justifique.
Apenas observe sua reação interna. Sinta o desconforto, o calor no peito, a pressa de responder. E em vez de lutar contra isso, apenas permaneça. Descobrirá que o julgamento não o destrói. Ele passa como uma nuvem atravessa o céu. A dor inicial se dissolve, e o silêncio se torna mais poderoso do que qualquer explicação. Esse exercício exige coragem, mas é justamente essa coragem que nos liberta da prisão mais sufocante, a necessidade de ser compreendido por todos, pois a verdade é simples. Você não precisa ser entendido, precisa apenas ser íntegro com aquilo que sabe ser correto. No próximo capítulo, veremos como esse princípio se conecta ao coração do estoicismo. Diferenciar o que está sob nosso controle daquilo que pertence inevitavelmente ao olhar dos outros. Capítulo 4. O que realmente está sob o seu controle? Grande parte da nossa angústia vem do esforço inútil de tentar controlar aquilo que nunca esteve em nossas mãos. A reputação, as opiniões, os rótulos que os outros nos atribuem, tudo isso pertence ao mundo externo. E ainda assim, gastamos energia como se pudéssemos moldar cada pensamento alheio. Os estoicos insistiam em um princípio fundamental: a distinção entre o que depende de nós e o que não depende. É simples, mas poderoso. Tudo que nasce das nossas escolhas, pensamentos, atitudes, ações, está sob nosso controle. Tudo que vem de fora, elogios, críticas, destino, circunstâncias, não nos pertence. Imagine um ator no palco. Ele pode controlar sua voz, sua postura, sua entrega, mas não pode controlar se a plateia vai rir, chorar ou o aplaudir de pé. Ainda assim, muitos vivem atormentados, tentando dirigir a plateia em vez de se concentrar na própria atuação. Quantas vezes você já se pegou sofrendo por algo que os outros pensaram de você? Talvez uma crítica injusta no trabalho, talvez um comentário maldoso nas redes sociais, ou até mesmo um silêncio que você interpretou como rejeição. E enquanto ruminava aquilo, esquecia de cuidar da única coisa que realmente podia mudar: a sua resposta interna. Por isso, proponho um exercício prático. Pegue uma folha de papel e faça 2 colunas. De um lado, escreva: o que posso controlar. Do outro, o que pertence ao olhar dos outros. Na primeira coluna, você pode escrever: minhas atitudes, minhas escolhas, meu esforço, meu caráter. Na segunda, coloque: a opinião alheia, os julgamentos, os comentários, os rótulos. Olhe para essas 2 colunas e perceba: a paz está na primeira, o tormento está na segunda. E todo sofrimento nasce quando tentamos viver na coluna errada. Esse exercício não é apenas intelectual, é um mapa de sobrevivência para a mente. Ele ensina que, sempre que sentir o peso da opinião alheia, você pode se perguntar: isso está sob meu controle? Se a resposta for não, então é um peso que não merece ser carregado. No próximo capítulo, vamos além. Porque não basta deixar de lado o que não controlamos. É preciso assumir a coragem de viver na autenticidade, ser quem se é, mesmo que isso custe o aplauso da multidão. Capítulo 5. A libertação pela autenticidade. Depois de reconhecer o que está sob nosso controle, surge a pergunta inevitável: o que significa viver de forma autêntica em um mundo que exige máscaras, performance e aprovação constante? A autenticidade não é rebeldia cega. Não é gritar contra todos, nem rejeitar o convívio social. Ser autêntico é ter a coragem de permanecer inteiro, mesmo quando o mundo exige fragmentos. Sêneca escreveu que a verdadeira liberdade é ser dono de si mesmo. E ser dono de si é não se vender pelo aplauso, nem se curvar pelo medo da crítica. É agir de acordo com sua essência, mesmo que ninguém perceba, mesmo que ninguém aplauda. Imagine alguém caminhando por uma estrada deserta. Não há plateia, não há espectadores, não há comentários. Cada passo é silencioso, mas cheio de significado. Essa é a metáfora da autenticidade: caminhar sem precisar provar nada a ninguém.
Talvez você pense, mas se eu for eu mesmo, posso perder pessoas, oportunidades, reconhecimento. E é verdade. Mas pergunte-se, o que é mais doloroso? Perder o olhar dos outros ou perder a si mesmo? A autenticidade exige coragem. Coragem de se desapegar das correntes invisíveis. Coragem de ser mal interpretado. Coragem de caminhar sem aplausos. E, sobretudo, coragem de descobrir que o silêncio da consciência é mais valioso do que qualquer palco iluminado. Hoje, eu te convido a um exercício simples, mas profundo. Escolha um gesto autêntico, pequeno, mas verdadeiro. Pode ser vestir algo que você gosta, mesmo que não esteja na moda. Pode ser dizer não a um convite que não ressoa com você. Pode ser dedicar um momento a algo que faz sentido, mesmo que ninguém veja ou reconheça. Esse gesto será como uma semente plantada, pequena, discreta, mas carregada de força. Pois cada ato de autenticidade abre espaço para que você respire sem correntes, viva sem máscaras e reencontre a leveza de simplesmente ser. E quando você experimenta essa leveza, descobre algo transformador. A vida se torna mais simples, mais clara, mais sua. No próximo capítulo, vamos concluir esta jornada e veremos que a verdadeira paz surge quando paramos de viver para a plateia e encontramos um palco silencioso dentro de nós mesmos. Capítulo 6. A paz de caminhar sem plateia. Chegamos ao fim desta jornada. Falamos sobre a prisão invisível do olhar alheio, sobre as máscaras sociais, sobre a fome insaciável da validação, sobre o medo do julgamento, sobre a distinção entre o que está em nossas mãos e o que não está, e sobre a coragem de ser autêntico. Tudo isso nos trouxe até aqui. O silêncio, pois quando você para de viver para os olhos alheios, descobre um palco diferente. Não há multidão, não há holofotes, não há vaias nem aplausos, há apenas você e a sua consciência. Esse é o espaço sagrado onde nenhuma crítica entra e nenhum elogio é necessário. Um lugar onde a serenidade não depende de circunstâncias, mas nasce do simples fato de estar inteiro consigo mesmo. É nesse palco silencioso que você encontra a verdadeira liberdade. Imagine-se caminhando por uma estrada ao entardecer. Atrás de você ficam as vozes, os olhares, as pressões. À frente, apenas o horizonte aberto e o som dos seus próprios passos. Cada passo é um ato de liberdade. Cada respiração, um lembrete de que a vida é curta demais para ser desperdiçada tentando caber nas expectativas dos outros. A paz não está em agradar a todos, nem em ser compreendido por todos. A paz está em viver de forma simples, presente e verdadeira. Ser fiel à sua essência, mesmo que ninguém veja. E hoje, eu te faço um convite silencioso. Escolha uma pequena decisão que seja guiada apenas pela sua essência, não pela opinião dos outros. Talvez um não que liberta. Talvez um sim que faz sentido. Talvez apenas o silêncio, quando o mundo pede ruído. Esse gesto será a sua declaração de liberdade. E se quiser compartilhar, deixe nos comentários uma palavra mantra que represente esse compromisso. A palavra que escolho é liberdade. Assim encerramos este capítulo. Mas lembre-se, o caminho do estoicismo é contínuo. E no próximo vídeo, vamos aprofundar em um tema essencial para fortalecer essa caminhada: como transformar o silêncio em uma arma poderosa contra a ansiedade. Até lá, guarde esta verdade dentro de você. A vida não é um espetáculo para os outros assistirem. A vida é a sua jornada íntima. E a plateia mais importante é aquela que já o acompanha em silêncio: a sua própria consciência.